A vida está mais para uma luta do que uma dança. Não espere música, espere provação. O mundo não foi feito para seu conforto, mas para sua formação. Cada dia é um campo de batalha, entre o que você sente e o que precisa fazer, entre o caos externo e a ordem que deve manter dentro de si. Você não controla o ritmo, mas pode controlar seus passos, e isso basta. O homem virtuoso não busca o prazer, mas a firmeza. Não evita o sofrimento, mas caminha por ele com dignidade. A alma se fortalece não quando tudo está em paz, mas quando resiste em meio à tormenta. A disciplina é sua espada, a razão, seu escudo, a consciência, seu campo de honra. A vitória não está em vencer o mundo, mas em não ser vencido por ele.